Seja muito bem-vindo ao Pod Supremo. E neste dia, nesse episódio, eu estou com um cara fenomenal, né? Jovem, de sucesso, pois ele é gerente nacional de contas estratégicas de uma multinacional. Cris Oliveira. Cris Oliveira, muito obrigado pela presença aqui. Eu fico feliz e honrado, porque eu te admiro muito. De verdade, eu te admiro pra caramba, porque tu és um cara que tu tem uma forma de se expressar, tu tens uma linguagem, assim, incrível de colocar as ideias para as pessoas e que você tem um grande ensinamento, com certeza, para todos nós. Cris, me conta aí, você é gerente nacional de uma multinacional. Como é que foi a tua trajetória para chegar num patamar, digamos assim, que é desejável para muitas pessoas que estão galgando algo para a sua vida? Obrigado, Cris. Obrigado mesmo pela presença aqui. Obrigado, Enomoto. Primeiro, a recíproca é super verdadeira. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Estou feliz de estar aqui com você, que é uma pessoa que tem um coração generoso, uma pessoa que é super carismática, querida, um amigo que eu admiro. Então, assim, é uma alegria estar aqui com você, viu? Para poder compartilhar um pouco. Obrigado pelas palavras. Quero ser metade disso que você falou um dia. Imagina, Mas eu imagina. fico super feliz. De fato, assim, falar um pouco da minha história, né? Resumir. Hoje eu tô indo para os 41 anos. Eu tenho 40, no final do mês eu vou fazer 41. E descobri há uma semana que eu vou ser pai. Parabéns, olha. Obrigado. Fico feliz pra caramba, isso é uma honra, né? E assim, foi planejado, mas foi recém-planejado, né? Porque eu casei com o amor da minha vida, foi um encontro de almas, Amém. um encontro de corações, um encontro especial preparado por Deus. E essa descoberta aí do filho faz uma semana me fez repensar muitas coisas. Então, essa sua pergunta da sua trajetória é muito pertinente para agora, porque Show. eu tenho passado um filme na minha cabeça esses últimos dias, depois que eu tive essa notícia que eu vou ser pai. Do que eu quero ensinar, de como eu quero formar o caráter do meu filho, o que eu passei, o que eu faria diferente, o que eu faria igual. E isso tem gerado muitas reflexões, né? Então, essa criança aí vem de um fruto de um amor lindo que Deus me deu, que é minha esposa Naná, que é Amém. uma princesa abençoada por Deus, uma mulher de Amém. Deus que eu admiro muito e que o Amém. Senhor me presenteou recentemente, depois de mais velho. Tinha 37 anos quando eu conheci ela. Então, foi um amor mais maduro, mas a gente espera o tempo certo, o tempo de Deus, né, Edu? Uma maduro. Então, Deus tem o tempo dele, né? Para todas as coisas. Hoje eu trabalho na indústria farmacêutica, né? Já tem 22 anos que eu trabalho na indústria farmacêutica. Começou jovem, então. Comecei com 18. Uau. Eu comecei a trabalhar com 12. Então, com 12 anos, eu comecei a minha vida profissional de maneira informal. Dos 12 até os 17, eu trabalhei com restaurante, trabalhei em loja de tecido, Com 12 como anos? vendedor. Com 12 Olha anos, eu trabalhei só. numa loja de tecido, trabalhei com confecção de roupa. Aí depois fui trabalhar numa empresa de automação industrial para vender pelo telefone painel para subestação de energia. Cheguei a vender para Vale do Rio Doce, para Petrobras, passando mala direta pelo fax para os engenheiros para montar projetos de automação e conectava com o pessoal da engenharia, mas fazia o marketing e ligava por telefone para conversar com o comprador e oferecer serviços. E eu era tímido quando eu era adolescente. Eu era um adolescente muito tímido, Éramos muito, dois. muito na minha, muito retraído. E eu acho que esse negócio de trabalhar com o público, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu tinha que vender pelo telefone, engajar uma pessoa com uma narrativa e segurar ela pelo telefone num mercado de nicho tão especializado como automação, painéis de subestação de energia para fábricas e automação de grandes indústrias.
Isso acabou me ajudando a chegar na indústria farmacêutica posteriormente. Que Acho que eu precisei dessa interessante. base, desse pano de fundo, desse background, É, de trabalhar com outras atividades para poder ingressar na indústria farmacêutica. Quando eu tinha 13 anos, eu decidi que eu queria trabalhar na indústria farmacêutica, que eu tenho um tio, uau. chama Dalmário, mando um abraço pro tio Dalmário, que ele era representante da indústria, depois seguiu carreira executiva, Uau. e eu via como é que era o trabalho dele, eu admirava muito a maneira como ele executava, como ele contava que era a rotina do trabalho dele, de levar a ciência para os médicos, para trazer novas tecnologias. Isso me chamava muita atenção. Que legal. Isso despertou em mim um interesse muito grande de entrar na indústria farmacêutica. Então, com 13 anos, eu tinha certeza que eu queria entrar na indústria farmacêutica e ser um representante técnico que visitava os médicos para falar dos medicamentos. Uai, que show. E esse foi um sonho infantil, infanto-juvenil ali com 13 anos, que quando eu fiz 18 anos, acabou acontecendo, deu certo. Eu tirei a carta com 18 anos e já entrei na indústria farmacêutica. Nossa. E aí são 22 anos, de lá para cá eu trabalhei, foram 3 empresas multinacionais, a Uau. Novartis, foram 9 anos, 4 anos entre Abbott e AbbVie, e os últimos 10 anos na Bristol Myers Squibb, que é uma empresa americana, fica em Nova York, mas ela é multinacional, como você disse. Uhum. E hoje a gente assim tem um propósito muito grande, um senso de pertencimento, de levar tecnologia de ponta para tratar pacientes oncológicos, a imuno-oncologia. O Uau. cientista da nossa empresa, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2018 Nossa. por ter sido responsável por uma das grandes revoluções da ciência nos últimos 50 anos, trazendo sobrevida para paciente com tumor sólido em 8, 10 anos, em melanoma metastático, por exemplo, onde o prognóstico era de 4 meses até então. Então, Uau. a imunoterapia, não são medicamentos sintéticos, que são sintetizados químicos, onde encontra na prateleira da farmácia, mas são medicamentos feitos a partir de células humanas, né? Então, esse senso de propósito, quando a gente sabe de pacientes e tem depoimentos de pacientes que Uhum. estão 8, 10 anos em remissão da sua doença, onde tinha um melanoma metastático agressivo, onde tinha um câncer de pulmão metastático, câncer de renal metastático, e hoje muitos desses em remissão total da sua doença, é uma Uau. alegria muito grande, porque eu vejo que tem um propósito muito grande do que a gente está fazendo, de levar a tecnologia de ponta para salvar vidas. A grande dificuldade no Brasil é acesso ao tratamento. Esses medicamentos, até que o Brasil a gente não pode reclamar, porque o Brasil Uhum. tem uma saúde suplementar através das operadoras de saúde muito boa. Existe um rol de procedimentos mínimos obrigatórios pela ANS, que obriga o convênio a dar o tratamento mínimo numa lista de procedimentos obrigatórios, e a imunoterapia está contemplada. É um tratamento que não é barato pelo perfil da tecnologia, o custo fabril é muito caro. Sim. Então, realmente, esse senso de pertencimento, de ver as histórias dos pacientes de cura e de a sua família ter essa pessoa mais dias ali do seu lado, não Perfeito. tem preço. Não tem preço. Então, eu sinto que nós não estamos trabalhando, né? Nós estamos com o propósito de levar mais vida para as pessoas. Então, isso é muito gratificante, isso é muito especial para mim. E por isso que eu acho que a carreira tem sido perene por 22 anos, né? Então, é óbvio que eu tenho outros projetos para o futuro, para minha aposentadoria. O ser humano, ele é plural. Sim, sim, Ele não se perfeitamente. apaixona por uma coisa só, até porque Deus nos deu muitos dons diferentes. Aham. Então, acho que a gente tem que explorar outras coisas também. Tenho planos para encerrar a carreira em alguns anos, mas eu me sinto muito realizado. E sinto que estou cumprindo um pouco também do chamado do que Deus
colocou nas minhas mãos, né? Que tudo que a gente recebeu de dons e talentos, a gente tem que usar para servir as pessoas, né? E Sim. independente Sim. do que você faça o melhor onde você Uau. estiver. Se você... Não importa a atividade que você faz. Se você fizer o melhor, assim como o José do Egito, Sim. José do Egito que Aham. foi escravo, José do Egito ele foi prisioneiro, foi penitenciário, Aham. até se tornar governante do Egito. Sim. Mas do baixo ao alto, não importa onde ele passou, ele fazia com excelência e com amor. Show. Porque ele fazia não como se fosse para o outro, mas ele Aham. fazia como se estivesse trabalhando para Deus. Adeus. Mas servindo o próximo, da melhor maneira possível, né? Então, acho que isso vem muito da formação. E falando de novo dessa questão da criança que vem por aí, do filho ou da filha, nós não sabemos aí do sexo. Sim, sim. Eu Sim. penso muito nesse tripé da formação e como os meus pais, eles me criaram, né? Eu tive uma formação cristã Amém. desde o nascimento, que esse foi o pilar fundamental da minha vida, que é fé e gratidão. E baseado nesse pilar espiritual, a gente obviamente a gente tem outros pilares que formam a nossa personalidade, o nosso comportamento. E eu estou muito pensativo sobre isso por conta da criação da futura criança que está vindo aí, o nosso filho. E o pilar principal é o pilar espiritual. Obviamente, a formação de valores que você entrega na criação, pelo exemplo e não pelas palavras. Muito mais Sim. pelo que você faz do que pelo que você fala. E eu tive excelentes exemplos na minha família, com os meus pais. E eu acho que tem coisas que vêm pronto, que dá genética. Tem características que vêm ali dos genes, que vêm ali dos cromossomos, que é inato, que são características como temperamento, né? Se é fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico, como também o modelo de Hermann Brown da psique, né? Que é a questão do azul, do verde, do vermelho e do amarelo, que é o mais analítico, o mais holístico, o mais emotivo, aquele que é mais observador. Então, assim, eu acho que tem coisas que são naturais, faz parte mas tudo se desenvolve, né? Eu acho que tudo se desenvolve. Os soft skills, os hard skills, tudo dá para se desenvolver. Mas acho que a base de tudo é a espiritualidade. Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que crê em Deus, ela entende que o propósito dela nesse mundo é servir as outras pessoas, ela encontrou a felicidade. Sim. Servir outras Porque pessoas. quando você quer se servir, você nunca vai ser feliz. Não vai ficar com o copo cheio. Exatamente. Não é? Exatamente. E então essa é um resumo aqui rápido da trajetória, né? Profissional, mas pessoal eu digo que realmente tem muita coisa aí que foi formando, né? Me formando, e que eu sou grato por alguns exercícios que meus pais praticaram, né? Teve essa questão hoje em dia, né? Você precisa ter muito cuidado, né? Como você aborda alguns temas, mas eu... O meu pai, eu pedia para ele, pai, eu quero um videogame. Eu quero um Atari. Eu sou velho, eu sou da época do Atari. Eu lembro do Atari. Odyssey, Atari. Atari, o CCE, aqueles videogames ali, o joystick, né? E aí eu queria alguma coisa, ele falava assim, filho, você precisa entender o valor do dinheiro, né? Então, meu pai tinha uma confecção, e aí o que ele fazia? Eu tinha 8 anos, 9 anos. Falou, vai pra escola, de manhã você vai pra escola, você vai almoçar, vai escovar o dente, vai fazer a lição de casa, quando acabar tudo isso aí,
você pode, aqui na confecção, tinha umas costureiras na confecção dele, e tinha uma pilha de camisetas que elas precisavam ser arrematadas com aquela tesourinha de pique. E aí elas ficavam com uns 20, 30 fios, assim, pela manga, pela gola. É o acabamento? E é o Não. acabamento Tá. que é feito na tesoura, que você corta os fiapos de fio que ficou da sobrando, máquina de fica costura sobrando. Olha. E aí tem uma tesourinha específica que é de pique que você vai picotando aquilo ali. E aí eu tinha 8, 9 anos e meu pai falava, ó, o negócio é o seguinte, você pode fazer uma camiseta, você fica livre, à vontade. Você pode fazer 5, você pode fazer 10, você não vai ficar aqui mais do que 2, 3 horas, é o limite. Você tem que ir para a escola, tem que fazer lição de casa, tem essas atividades são prioridades. Mas você pode, se você quiser deixar de ver um desenho, e ao invés de ver 2, 3 desenhos, ver um só e pegar umas 2, 3 camisetas e fazer, a cada uma que você arrematar, eu vou te dar 10 centavos. Uau! Entendi. E aí já criou valor na produção. E aí eu falo, não, se eu arrematar umas 20, pô, eu vou fazer 2 cruzeiros. Então vai juntar em 6 meses. Em 6 meses eu consigo comprar o videogame. Não, mas se eu fizer umas 40, talvez eu compre o videogame em 3 meses. Uau, Né? sim. Então, Que sacada do teu pai. Eu valorizo muito a forma que os meus Sim. pais me criaram, porque me ensinou desde pequeno a que existe uma lógica e uma responsabilidade, que eu era corresponsável pelas coisas. E eu aprendi isso muito cedo, com 8 anos meu pai me ensinou isso, então eu sou muito grato. Não foi exploração infantil, não. Não, pelo contrário. Foi ensinamento. Porque ele era muito correto com Sim. as atividades, com o estudo, com tudo que eu tinha que fazer. E aí, assim, quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, era uma época que realmente eu comecei a trabalhar aí com tecido, depois trabalhei em restaurante. E com Restaurante? Em que área da restaurante? Restaurante, fiquei no caixa do restaurante, servia café. Uau. Mas o restaurante era... Esse restaurante em si foi com meu pai. Tá. Mas aí eu fiquei no restaurante 1 ano só. Porque não dava muito certo trabalhar para o meu pai, aí eu tinha que trabalhar para os outros. Meu pai, ele é colérico. E eu amo meu pai de paixão, nos damos muito bem. Sim. Mas eu acho que existem alguns desafios de trabalhar com a família, principalmente para o adolescente, que é o aborrecente, né? Sim. Depende do adolescente. Mas eu acho que... As minhas filhas, graças a Deus, não me deram trabalho. Não deram trabalho, na adolescência, eu acho que eu não. era um adolescente bonzinho, mas trabalhar com a família tem alguns desafios. Sim. Eu acho que trabalhar para fora você vê alguns valores, Sim. né? E nessa trajetória, eu fiquei só 1 ano com meu pai no restaurante. Sim. Mas teve um período ali que acho que foi dos 14 até os 15 e meio, antes de 16, que eu fiquei na loja de tecido que chamava King Malharia, na Rua da Graça, no Bom Retiro, que aí eu vendia tecido e ficava ali como atendente para vender tecido. E nesse período que eu fazia? Eu estudava à noite, com 14 anos. Uau. Eu estudava à noite. E trabalhava durante o dia. E trabalhava durante o dia. Só que eu morava em São Miguel Paulista. São Miguel Paulista lá na ponta, perto de Itaquera, Itaquerão do Corinthians. Sei. Tanto que eu sou corintiano, mano, Timão eu sei ler tudo, sou alfabetizado, mas eu sou corintiano, da Zona Leste da Gema, nasci em São Miguel, fiquei 29 anos em São Miguel Paulista, tenho muito orgulho ali da região. Sim. E é a origem, né? É a origem, né? A gente não pode negar a origem. Não, jamais. Não pode negar a origem. E gostava muito do bairro ali que eu cresci. Sim. E nesse processo eu saía muito cedo. Eu saía de casa 4h30 para pegar o trem 15 para 5. Então eu acordava 4 horas da manhã. Né? Então mais ou menos 4 horas levantava, aí saía de casa 4h20, 4h30 e andava uns 10, 15 minutos a pé, 15 para 5 pegava o trem na estação, 4h45.
Caramba. E aí pegava, ia até a Estação da Luz, fazia baldeação, tal, descia, andava uns 20 minutos a pé, chegava ali na Rua da Graça por volta de umas 6 e pouquinho da manhã, não abria a loja, entrava na loja, deixava a porta fechada, limpava a loja, varria, cuidava, deixava tudo arrumadinho para 7 horas abrir as portas e o comércio tá aberto. Eu e os outros 2 rapazes que trabalhavam comigo. Uau. E pegava todo o trajeto de volta, 1h30 para voltar, 2 horas, igual uma sardinha esmagado no trem. No trem. E era engraçado que 4 da manhã, rapaz, 4 horas da manhã, você assim com as mãos levantadas, se você tirasse o pé do chão, você não colocava o pé de novo no chão, de tanta gente, você ia esmagado no trem. E a marmita assim na mochila. E aí, como tinha que segurar ali no alto, às vezes, você nem precisava segurar, porque um corpo segurava o outro, né? Mas tinha algumas pessoas que levantavam a mão e ficavam segurando, e o pessoal que às vezes acho que não. de manhã cedo, mas não tinha tomado um banho, não. Aí tinha esse desafio, né, para chegar no trabalho. Às vezes chegava nauseado, porque de manhã quando você acorda de madrugada, 4 da manhã, já tá nauseado. Aí ainda sentindo um cheiro desagradável, eu ficava mais nauseado ainda. Então foi essa jornada. Aí ia direto para a escola, do serviço ia direto para a escola com a mochila. Uou. Aí a escola o colegial era até as 11 horas da noite, chegava em casa umas 11h15. E aí 11h15 da noite? 11h15 da noite, passava a minha roupa. Ah. Passava a minha roupa, Oxi. arrumava a roupa, arrumava a marmitinha, deixava tudo pronto para aí dormir à meia-noite e acordar às 4 no outro dia. Aí eu fiz isso por uns 2 anos, até os 16. Caramba. E aí depois eu fui trabalhar na outra empresa que eu falei no começo da conversa, que foi a Condustag, Suprimentos Industriais, que foi para aquele processo que eu me desenvolvi na venda por telefone, e já era na Zona Leste, era perto de casa, podia acordar um pouquinho mais tarde, e aí acabou dando certo. Mas essa foi a trajetória aí da adolescência, né? Eu acho que para quem está vendo o podcast, é adolescente, não espera fazer 18 anos para trabalhar. Se existe hoje, naquela época não tinha essa legislação, essas normativas, a gente podia começar a trabalhar muito cedo. Mas hoje, se eu não me engano, acho que com 14 ou 16 já pode ser menor aprendiz. Menor aprendiz, Mas, se não me engano, a partir dos... Minha filha tá com 15, 16, se me for em memória. 16. 15, 16 anos. Já pode ser menor aprendiz. A minha filha mais nova tá com 15, ela já quer trabalhar como jovem aprendiz. Então, assim, eu super estimulo para quem está criando seus filhos dar uma oportunidade, estimular, gerar esse interesse, explicar o valor dessa construção para o filho se engajar em arrumar, nem que trabalhe de graça. Só para ganhar experiência no currículo, porque quando ele entrar na faculdade com 18, para conseguir um estágio, eles olham a experiência. Cadê a experiência? Não tem experiência. Aí chega um outro candidato que tem uma experiência. Então, e muitas das vezes a gente vê pessoas que querem se formar. Existe não estou criticando ninguém. Não, pelo contrário. Eu não pelo sou. Contrário. A gente não tem experiência nenhuma ainda. Somos marinheiros de primeira viagem, como pais que seremos. Mas a gente não pode ter um excesso de paternalismo e proteção com os filhos. A gente precisa expor os filhos os desafios do mundo para eles criarem casca. Perfeitamente. E para se desenvolverem. Né? Então, se tem alguns filhos, algumas pessoas que eu observo que... Isso não significa falta de amor. Não significa falta de amor. Deus nos ama. Nos ama. E Deus nos ama tanto, mas Ele nos prova para nos desenvolver. E nos corrige também. E nos corrige. Ele quer aperfeiçoar e forjar nosso caráter, como o ouro no fogo. Perfeitamente. Então, é isso que Deus faz conosco. Sim. E Deus nos ama mais do que qualquer pai poderia amar um filho. Muito. Tanto que Ele deu o seu filho primogênito. Amém. Para salvar todos nós. Então, eu não posso crer que expor o filho ao desenvolvimento é errado, né? Então, eu acredito eu vejo que tem alguns pais que estão... O filho está com 25 anos, formando na faculdade, agora vai fazer uma pós-graduação,
aí depois vai expor essa pessoa ao mercado de trabalho. Com exceção da medicina, que toma tempo integral, Sim. algumas áreas que tomam tempo integral de estudo, Só que há pessoas que, mesmo sendo da área da medicina, faz um trabalho fazem à trabalho à parte. parte. Exatamente. Vai num laboratório, Sim. pesquisa, exatamente. Trabalha em Mas pizzaria, exatamente, para pagar os para livros, pagar dinheiro, pagar os a própria livros, república que for morar também, enfim. república. Mas a gente entende que existem certas áreas de formação que Sim, demandam muito tempo. com certeza, concordo que você... Que aí Sim, você precisa, sim, para formar um bom profissional sim, sim, numa área tão sensível que é sim, cuidar da vida das sim, pessoas, sim, você precisa ter uma dedicação sim, integral. sim, sim. Mas assim, no geral, para quem vai ser um engenheiro, um arquiteto, um Uhum. advogado, poxa vida, vai, acho que tem que ter uma rodagem, né? Sim, Então, essa é uma reflexão que nós temos feito aí para o futuro do nosso filho, de tentar replicar um pouco do que nós aprendemos com os nossos pais, né? Acho que tem uma gratidão muito grande aqui por tudo que nós recebemos, e se eu conseguir entregar metade do que os meus pais me entregaram para o meu filho ou para minha filha, eu vou ficar muito feliz. Porque eu admiro muito o meu pai e minha mãe como pais, eles foram pais, têm sido pais incríveis, e eu sei que a minha esposa vai ser uma que está ali com a gente, vai ser uma mãe maravilhosa, então eu vou ter o vai. suporte que eu preciso para Em Deus. em Deus, principalmente, que é o nosso principal pilar, né? Para formar bem uma pessoa que possa fazer diferença no mundo, né? Inclusive é engraçado isso, Edu. Quando nós casamos, a gente não queria ter filho. Falou, não, não. Naquela época. Sim. A nossa relação foi uma. Nós estamos 3 anos juntos. Uhum. E com 15 dias eu já sabia que eu amava minha esposa. Eu tinha certeza que ela era minha alma gêmea. E eu falei pra ela, vou casar com você. Ela falou, você é louco. Você tá confundindo seu sentimento. Eu falei, não, eu amo você, eu vou casar com você. Pretencioso, audacioso. Eu tinha certeza, sem ver ela, Edu. Sem Mas ver como é ela. que é? Sem nunca ter visto ela. Eu conversava com ela. Eu conheci ela em 2016 e a gente se tornou amigos. E eu conversava com ela e mantinha um contato como amigo. Ah, sim. Pelo Facebook, pelo Instagram, porque tinha amigos em comum, porque ela também é da indústria farmacêutica. Mas em 2021, durante a pandemia, eu retomei um contato com ela e aí eu sabia do caráter dela, quem ela era como ser humano, e isso me fez gostar dela amar ela por quem ela é, não pelo que eu estava vendo. E aí, com 4 meses de conversa e amizade virtual, nós fomos nos encontrar depois da primeira vacina do Covid. Ah, sim. E Sim. aí nós tivemos a oportunidade de estar junto. Enfim, mas retomando o ponto da questão da criação, né, que eu estava Sim, falando, sim. né? Eu acho que a gente tem que buscar esse background aí Grau dos pais. de Deus, Deus. para poder passar para frente. Se eu conseguir entregar isso para 50%, você vai ficar... 50%, eu vou estar muito feliz. Nossa. E sabe o que tu estás falando? Eu peguei uma frase sua que pode ser desenvolvido, né? Uma questão assim de você poder crescer, se desenvolver, né? Pode ser desenvolvido esse desenvolvimento, pode ser aprendido, pode ser treinado também, Pode ser treinado. né? Agora, na tua trajetória de vida, você trabalha desde criança. E isso, você vê exemplos do teu pai, principalmente, sua mãe, enfim, da sua família, essa questão de trabalhar, de ir em busca de algo Sim. superior do que você está no momento? Total. E como é que foi? Total. Meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai teve loja de tecido, teve confecção de roupa, ele teve restaurante, sempre teve negócio, né? E meu Sim. pai trabalha desde os 8, porque meu pai tem 70 anos e com 8 anos ele trabalhava na feira vendendo fruta. Uau.
Então Uau. ele acompanhava o meu avô. Sim. É, Então já vem de gerações, né? e minha mãe começou a trabalhar com 13 anos. Ela trabalhava no centro de São Paulo também, morando na Zona Leste, pegava condução e tudo. Acho que eu não lembro todos os empregos que ela teve, mas acho que ela trabalhou em uma papelaria, trabalhou em escritório, trabalhou em comércio, mas ela começou a trabalhar com 13 anos também. E meu pai foi polícia militar por 12 anos, Uau, mas policial. ele era motorista do coronel, então tinham 2 motoristas, ele fazia 12 por 36, então ele trabalhava segunda, quarta e sexta numa semana, na outra terça e quinta. Então nos dias de folga ele tinha uma loja de tecido que ele tinha sociedade com minha tia. Uau. E aí nos outros dias ele era motorista do coronel. Então, até que ele tomou a decisão de se exonerar da polícia militar para seguir o empreendedorismo. E até hoje ele está com 70 anos, o velhinho não para. O velhinho, mas ele tá com a latinha super boa, porque a água que ele toma rejuvenesce. Ele não parece que tem 50. A aparência dele é de 50, ele tem 70. Já fez 3 transplantes de válvula mitral, já teve um AVC. O velhinho por dentro tá meio podre, mas por fora, Tá conservado. por fora a latinha não tem risco, tá? Zero bala. Mas é uma grande inspiração de determinação, assim como minha mãe. Minha mãe, aí você tá falando de inspiração em casa, de Justo. observar isso, como isso Isso. forma as pessoas. Exatamente. E a minha mãe é a mesma coisa. A minha mãe, ela começou, além de ter começado a trabalhar muito cedo, ela fez uma pausa porque nasceu 3 crianças sequenciais, eu e minhas 2 irmãs. Então eram 3 bebês que ela casou, com 3 meses de casada ela engravidou de mim, eu sou o mais Ó, o velho. mais velho, primogênito. E aí na sequência veio a minha irmã Daniela. Alguns meses depois ela engravidou da Daniela. A Daniela nasceu, alguns meses depois ela engravidou da Nathalie. Então tinha 3 crianças, quando eu colocava a mamadeira na mão dos 3, a do primeiro caía no chão, quando deu na mão do último, né? Já tinha que voltar lá e ficar. Então ela fez uma pausa de uns 7 anos para cuidar da gente. E eu acho que isso fez muita diferença na nossa vida. Nós fomos para a creche só depois dos 6, 7 anos. Eu tinha uns 6 anos quando eu fui para a creche. E aí a minha mãe começou em casa a estudar. Ela meio começou a alfabetizar a gente em casa. Olha só que legal. E aí ela começou a estudar para concurso público. E aí ela começou a estudar e comia os livros. E aí ela entrou no Poder Judiciário como assistente de escrevente. Uhum. Ela entrou como assistente de escrevente. Aí ela descobriu, quando chegou lá, que a carreira pública no Poder Judiciário não é só tempo de serviço, é a soma do tempo de serviço com currículo. Tá. Se você tem uma pós, se você tem um doutorado, um pós-doutorado. É um plano de tipo carreira, coisa. vamos dizer assim, né? Então, o peso maior é a formação e o tempo é o desempate. Tá. Então, ela começou a construir um currículo. Então, ela foi fazer faculdade. Minha mãe fez faculdade quase que junto comigo, na mesma época. Uau. Só que a diferença é que minha mãe, ela tinha 9,99 média final de todas as matérias. Ela era a melhor do curso, não era da sala dela, de direito. Ô, louca. E a minha era ali 7,5, 8, não porque eu não conseguisse atingir essa nota 9, 9,5. É porque a minha mãe ela era mais dedicada, ela se debruçava nisso, né? E eu sou dedicado no trabalho. Mas no estudo, eu era aquele cara que eu tenho uma facilidade muito grande para assimilar informação. Tá. Então, o que acontecia? O grupo da faculdade, ninguém queria apresentar lá na frente o trabalho. Aí você ia lá. Todo mundo tinha vergonha.
Então o pessoal tinha vergonha de apresentar, não quero, não quero. Essa é a parte mais difícil. Eu falei, deixa comigo. Aí o que o pessoal fazia? O pessoal fazia toda a pesquisa, regras ABNT, aquele enquadramento, norma, fazia todo o material, o dossiê, me enviavam 2 dias antes, eu dava uma lida e ia lá apresentava. Apresentava, tudo mastigado já. Só que conforme eu apresentava, Sim. eu praticava o processo andragógico. O processo andragógico do Você aprendizado aprendia se aprende praticando, ministrando. ministrando, Porque quando ensinando. você vai ministrar ou dar aula ou Sim, falar sobre algum tema, é a forma de aprendizagem mais profunda que existe, que é o processo exatamente. andragógico. É, perfeito. Porque 10% do que você aprende é exposição. Aham, 20% a 30% são as interações que você aham, tem com as pessoas, aham. conversando, trocando experiência. E 60% a 70% é o processo andragógico de pôr a mão na massa, de você estudar um assunto para você ministrar sobre ele, porque Aí, você tem que ter no final, profundidade. você aprendia muito mais que quem já tinha Do feito. que quem pesquisava. Exatamente. Então, mas foi realmente foi isso, né? Esse era o perfil. Mas foi desenvolvido para responder sua pergunta. Não Perfeito. foi. Eu era muito tímido quando adolescente. E isso foi desenvolvido durante a trajetória profissional. Com 16 anos eu comecei a me desenvolver na comunicação, em detrimento desse processo de ter que me expor por conta do trabalho que você não tem opção. E na área de vendas, na área de convencimento, onde você precisa engajar alguém para convencer, vender uma ideia, vender um valor, mostrar que preço não é valor. Então, esse processo ele desenvolve. Né? Então, essa interação, você está numa interlocução de venda com uma outra pessoa que está interessada em algum produto ou serviço seu, você tem objeções ali na sua frente. Você Sim, tem que contornar sim, essas sim. objeções, você tem Aham. que articular, você tem que ter uma escuta ativa. Você não pode estar pensando já no que vai falar depois e não escutar a pessoa. Você tem que estar ouvindo mesmo, genuinamente, para você pegar insights e se conectar num rapport emocional que Perfeito. atenda a dor daquela pessoa, do cliente. Maravilha. Aham. Então, esse processo é um desenvolvimento, né? Respondendo a sua Uhum. pergunta, a gente se Sim, desenvolve. desenvolve. Sim, acho que a gente sai do nosso estado natural e o ser humano tem uma elasticidade muito grande, ele tem um lastro muito grande para se desenvolver e sair do seu natural e tramitar em outras áreas, tanto no temperamento e comportamento, quanto também nos hard skills. Né? É importante a gente olhar para isso. Mas resumindo a história da minha mãe antes de chegar, né, Sim. nessa questão do comportamento, a minha mãe ela fez essa carreira que ela foi fazer pós depois, fez pós, fez doutorado, fez 3, 4 pós, fez um monte Uau. de... Ela encheu o currículo dela. Uhum. Isso sendo mãe, boa mãe, Sim, esposa, sim. trabalhando no fórum, ministrando na igreja, na escola dominical para os adolescentes, liderando os adolescentes. Uau. Ah, e fazendo. Ela chegou a fazer 2 pós simultâneas, uma de terça e quinta e uma outra de sábado. E uma série de coisas, assim, e gerindo o lar, cuidando do lar. Então, tudo. Onde ela chegou? Ela encerrou a carreira como diretora administrativa do fórum. Ela foi promovida umas 10 vezes Uau. e fez uma boa Diretora. aposentadoria. Está aposentada, se aposentou. Ela decidiu se aposentar um pouco mais cedo, então ela se aposentou um cargo para trás, porque ela tinha que ficar mais Uhum. 3, 4 anos Uhum. para se aposentar como diretora, se aposentou como superintendente, mas ela foi promovida umas 10 vezes. Então, assim, você perguntou, Sim. da onde que foram os exemplos de desenvolvimento, né? Eu fui É. observando o comportamento dos meus pais, da minha família, e aí você pode falar assim, Edu, e quem teve a infelicidade de não ter bons exemplos em casa? Isso que eu ia lhe perguntar. Isso que eu tava pensando assim, caramba, eu vou perguntar isso, porque o motivo desse podcast é superação, resiliência, motivação, superação, relacionamento, motivação.
E eu quero passar para as pessoas que estão nos ouvindo essas histórias de como conseguir algo que ela deseja ser melhor, superar cada vez mais, crescer, desenvolver. E aí, ia perguntar justamente sobre isso. E aquelas pessoas que não têm essa oportunidade, que não têm um exemplo do pai, da mãe, do tio, do irmão, do primo, alguém, como é que você falaria para essas pessoas, Cris? Não, perfeito, Edu. Primeiro eu tenho que dizer que eu sou extremamente grato a Deus. Eu sou grato a Amém. Deus porque eu não mereço o que Deus me deu, de ter tido acesso a isso. Ter tido acesso a uma família de princípios, de valores que me deu essa base, essa estrutura espiritual e de equilíbrio emocional, um ambiente saudável e seguro para crescer bem formado como criança e adolescente. Isso é fundamental e é uma preocupação que os pais têm que ter, que você tem que ser provedor disso para os seus filhos. Agora, para a pessoa que já é adolescente, é adulto e teve uma criação difícil, ou foi órfão, ou teve um ambiente hostil, um ambiente desagregador dentro de casa, a primeira coisa, essa pessoa precisa tomar consciência desse estado. Ela tem que tomar consciência desse estado. Ela precisa precisar esse diagnóstico dela. Que ela é uma pessoa que adoeceu, que ela se traumatizou e que ela precisa de um processo de cura. E esse processo de cura vai nos mesmos 3 pilares. É o pilar espiritual, onde você busca a força de Deus para se superar, para ser mais do que você é, porque não é na força do nosso braço, mas é Deus que nos sustenta. É Ele que nos dá o dia seguinte e faz o sol nascer sobre nós mais uma vez. Essa consciência, essa gratidão. O pilar da cura emocional, que é a psique, que é ter esse lastro emocional. Buscar ajuda profissional para ter um processo de cura psicológico. Buscar uma ajuda que seja a depender do trauma. A maioria das pessoas hoje desenvolve alguma patologia psiquiátrica. 80% das pessoas têm. Até as pessoas que foram criadas em ambientes saudáveis têm. Eu tenho ansiedade. E eu teve esse contexto que eu contei agora para você, super saudável. Mas a pressão das inúmeras atividades da vida te traz esses desgastes, e você precisa ter consciência disso, né? Então, quantas pessoas não sofrem de pânico, de depressão, de ansiedade, sofrem com com tantas patologias da psique e nem sabem, né? E passam anos, a jornada desses pacientes são de anos até ter o processo de aceitação, que eu estou doente, eu preciso de cura. Então, o primeiro passo é, o que está acontecendo comigo? Entender o que está acontecendo com você, aceita, busca ajuda em Deus, em profissionais e comece a se desenvolver. Bons exemplos não temos só na nossa casa. O mundo é cheio de maus exemplos, mas também você consegue olhar para o lado e ver no seu trabalho ou no ambiente social da sua comunidade. Você consegue, se você observar com atenção, que tem pessoas que fazem a diferença. E aí é uma questão de escolha, de decisão. Em quem você quer se espelhar. O grande problema, Edu, do ser humano é que ele quer ser aceito. Ele quer ser incluso. E aí tem o efeito manada. O efeito manada é que as pessoas elas olham e acham que o senso comum do que é bom e correto a ser feito é o que a maioria está fazendo. Quando na verdade é o contrário. Observa o que a minoria faz, porque a porta é estreita, porque o caminho do inferno é bem largo.
A maioria está fazendo errado. Uhum. Essa é a verdade. Então, é uma questão de escolha de decisão. Então, essa pessoa ela precisa escolher em quem ela vai se inspirar. E uma coisa importante para esse processo de desenvolvimento e cura é você entender que você é a média das 5 pessoas que você convive. Uhum. E você entender que quais são as fontes das quais você se alimenta. O que você vê no seu celular? O que você vê na internet? O que você vê nos streamings? O que você vê na televisão? O que palestra você assiste? Que auditório você está sentado? E quem você está escutando? Você está se alimentando do quê? De lixo? Ou você está se alimentando de bons exemplos, de valores e princípios que são construtivos? Então é isso que a gente tem que entender. E aí, uma vez que a pessoa se desenvolveu no ponto de vista da psique, do ponto de vista espiritual, aí existem desenvolvimentos em patamares mais altos. Uma vez que ela já tomou consciência, se aceitou, se desenvolveu, passou pelo processo, foi curada, agora ela quer ganhar habilidades, agora ela quer ganhar... Aí a gente entra na questão dos soft skills e dos hard skills. Né? Me explica melhor, soft skill, hard skills. Esse termo ainda não estou muito familiarizado. Eu posso até entender, né? Mas me explica melhor para quem está nos ouvindo também. Claro. Como é que funciona? Claro, Edu. O hard software é muito parecido com o conceito aqui do notebook. Uhum. Né? O notebook tem o hardware, que é essa peça física que nós estamos enxergando. Uhum. E ele tem o software, que é o Windows que está rodando aí dentro, que é o software. Né? Então, o que é abstrato para nós aqui é o software e o hardware é o físico. Certo? Sim. Então, os hard skills são os conhecimentos técnicos. Eu sei inglês, eu sei espanhol, eu sei mecatrônica, eu sei ciências biológicas, eu entendo de filosofia, de letras, de artes. Isso daí é hard skill, é conhecimento técnico especializado. Isso é hard skill. Os soft skills é o mais desafiador. Porque os soft skills são os comportamentos, as habilidades sociais, inteligência emocional, inteligência política, inteligência social, todos os campos da inteligência que vai além do cognitivo, que são essa habilidade, a habilidade de se comunicar, a habilidade de ter percepção e feeling quando você precisa escutar alguém. Ou quando você precisa falar. Habilidade para acolher as pessoas, se conectar com pessoas, se relacionar com as pessoas. Habilidades para gerenciar conflitos. Habilidades para se posicionar quando é necessário se posicionar de maneira mais dura, mas com assertividade, sem perder a estribeira. Se avança, se recua. Se avança, se recua quando necessário, para liderar pessoas quando é o caso. Então, o processo de soft skills, existem muitos coaches, existem muitos livros sobre soft skills, mas essas são habilidades que são vivências práticas e muita observação. E aí você tem que ter mentores que te ajudem nesse processo para que você desenvolva isso. E hoje no mercado... desenvolver isso. E pode ser desenvolvido. Totalmente desenvolvido. Aliás, o soft skill é desenvolvimento a vida toda. Uau. E é com consciência, porque a gente liga tudo no automático. A gente tem o hábito de ligar a chave no automático. A nossa vida é automatizada. Você acorda, escova o dente, você sai, liga o carro, come, toma os comprimidos, abre o computador. Você não pensa para fazer, e os comportamentos humanos eles também são impensados.
eles são comportamentos que são no automático. Inclusive pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos, aí a gente entra no oceano muito profundo. Sim, tudo bem. Porque os pensamentos automáticos, nós pensamos, a minha esposa trouxe isso numa ministração que ela fez na igreja, Sim. que era uma pesquisa que ela fez, que passam pela nossa cabeça 70 mil pensamentos por dia. Uau! E aí vem aquela coisa, as pessoas que desenvolvem toque, as pessoas que desenvolvem até uma certa depressão, um nível de ansiedade, eu vejo assim, eu faço uma análise que os pensamentos que a gente tem durante o dia, que são milhares por minutos, é como um rio de água corrente que está passando na sua frente. E a pessoa, quando ela tem um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, quando ela gera uma ansiedade, ela tem uma crise de ansiedade, ela pega um pensamento que está naquele rio e toma para ela e fica rodando aqui. Então ela não deixa o rio fluir e correr e a água seguir para o caminho dela, né? Então mas existe uma produção desses pensamentos. Os pensamentos, eles são produzidos por aquilo que nós alimentamos. Nós não somos culpados pelos pensamentos que temos, porque pensamos muitas vezes coisas que não queremos pensar. Nós não controlamos o que pensamos. Esse HD aqui, ele é uma captura de todo o ambiente externo. Mas quanto mais você se alimentar de fontes boas, de alimentos bons para sua cabeça, você vai ter uma fonte de recurso de pensamentos, mesmo os que você não controla, que serão bons pensamentos. Serão produtivos. Serão produtivos. Altamente produtivos. Exatamente. E desenvolvidos. Exatamente. Show. Exatamente. Cara, show demais. Essa conversa nossa tá supra-sumo. Tô cara, gostando tô amando também, mesmo. Edu. Eu tô amando demais. Tô gostando nossa, também, Edu. Essa é a nossa forma de putz, a gente vai pensando, a gente vai falando. Cara, isso é uma viagem muito louca. Não, é muito legal bater esse papo, refletir, Sim. parar para pensar. A gente tá falando do comportamento, Sim. né? O comportamento é... Das pessoas, inclusive, que não têm uma oportunidade, não teve oportunidade ou exemplos, né? E os comportamentos automáticos, né? Sim. Então, assim, voltando para fechar os soft skills, Sim. Essa consciência de você se perceber no ambiente. Eu estou fazendo isso, mas quando alguém te dá um feedback, um marido dá um feedback para a esposa dá um feedback para o marido, um gestor, um chefe dá um feedback para o funcionário, um pai dá um feedback para o filho ou vice-versa. A pessoa que recebe o feedback, muitas vezes ela fala, não é isso. Não é isso. Ela não concorda de primeira. Por quê? Porque como a gente faz tudo no automático, é o natural do ser humano, a gente não se percebe no ambiente. A gente percebemos o outro, mas não percebemos o nosso próprio umbigo. É verdade. Porque estamos automatizados. Então, ao desenvolver soft skills, ele vai na linha de você se perceber. E você perceber como você se comporta. E aí você fala, não. Aí você começa a exercitar e você começa a ter hiperfoco. Eu estou indo para uma ação consciente. Eu não vou fazer as coisas mais automáticas. Algo intencional. Intencional. Só que o intencional saudável para todos. Para todos. Né? É isso. Não é o intencional para si apenas, e sim para o conjunto da obra que você está inserido naquele meio. É isso aí, Edu. Cara, show de bola. Show de bola, É isso cara. aí, Edu. Show de bola. Nossa, eu tô aqui radiante. Eu também, muito bom falar sobre isso. Nossa, aqui pra mim, teu ensinamento que eu tô aprendendo contigo, pra mim é assim, vai montando quebra-cabeça na gente, né? Chega assim, putz, pá. Eu tava conversando, né, um episódio anterior. Isso aqui é uma imersão. É uma imersão de valores, uma imersão de conhecimento, uma imersão de ideias, assim, pensamentos. Cara, é algo que você vai vislumbrar, assim, putz, pá, sabe? Aquela coisa assim de abrir a tua mente, pá.
É sabe? verdade. Eu espero, sinceridade, com as pessoas que estão nos ouvindo, tenham também essa mesma percepção que eu estou tendo contigo agora, nesse momento, sabe? De assim, pá! Nossa, assim, sabe aquela coisa de... Eureka. Eureka, né? É o Eureka. brainstorm O também. O brainstorm. brainstorm é o toró de ideias, toró de pensamento, de coisas boas, de... Cara, eu tô radiante aqui, sinceridade. Tô muito feliz de estar com você falando sobre isso. Eu Eu nem tô... gosto de falar. Nem gosto de falar. Imagina, né? Cê- Falo cê- igual uma tagarela. Mas você... Ad- Adoro falar. Como assim você não... Ah, Eu tô sendo ah, irônico. tá, então tá bom. Eu fiquei... Você falou assim, imagina, eu É, adoro então, falar. Se como me assim? deixar aqui, eu falo um monte. Como assim? Porque Não, você se adoro. expressa muito bem, você tem uma conexão de ideias ou a forma de se expressar. É igual como tu falaste, né? Os outros faziam a parte teórica do trabalho e você executava na apresentação. E nessa Isso. na execução de apresentação, você aprendia aquilo que você estava falando, ministrando. Exatamente. Cara, isso é fenomenal. E isso Exatamente. pode ser desenvolvido? Fala pra mim. Me Não. ensina a técnica de poder Questão aprender. sim, não, total. De comunicação. Sim, de você pegar o que você, sabe, você executar algo que você está lendo ou sendo exposto e você, Do como é que processo você... andragógico. Sim. É a neurolinguística. É o processo de neurolinguística, né? O estudo da neurolinguística. E é um estudo que é bem acessível. O pessoal busca conteúdo na internet e tem bastante conteúdo que fala de neurolinguística. Perfeito. Claro, eu acho que... O PNL, Exato. programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Show. Amo demais. Mas eu confesso que eu não estudei isso. Tá, ok. Eu não estudei. Tudo bem. Eu sei que tem uma coisa muito natural para mim Tá. sobre isso. Que eu acho que tem pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais, são pessoas que são mais sensoriais, de Sim. tato. E esse aspecto, para mim, ele foi meio empírico, foi mais natural. Mas para quem acha que tem um desafio para desenvolver e quer alcançar patamares maiores, eu mesmo quero estudar neurolinguística. Eu quero me aperfeiçoar. Eu acho que dá sempre para ser melhor. Show. Em tudo você pode ser melhor. Então, o Ayrton Senna falava isso, né? O Ayrton Senna é muito louco isso. O Ayrton Senna falava um negócio que... Eu lembro de um repórter entrevistando ele. Eu era criança. E o repórter entrevistando o Ayrton Senna falava assim, você já ganhou tudo. Você é tricampeão do mundo. Você é o melhor corredor considerado de todos os tempos, o melhor piloto de todos os tempos. O que mais que você quer? Você vai ganhar mais o quê? Já bateu todos os recordes. O que você quer? Aí ele falou assim, olha, o meu objetivo é ser melhor do que eu mesmo. Amanhã eu quero ser melhor do que eu mesmo hoje. Então, ele queria elevar a própria régua dele, né? Então, a gente pode sempre buscar mais, nunca ficar satisfeito, sempre buscar mais. O desenvolvimento é eterno, né? E aí isso é até filosófico, né? Sei que nada sei. Quanto mais eu sei, acho que eu sei, eu percebo a insignificância que eu tenho do saber, porque é infinito. E o saber total é só de Deus. Amém. Só ele é onisciente e sabe todas as coisas. Amém. Então, Deus criou uma máquina incrível que é o ser humano, que pode se desenvolver muito, mas as nossas possibilidades de crescimento é infinito porque perto da grandiosidade de Deus não somos nada. Não somos nada. Cris, eu vou te falar uma palavra aqui e dessa palavra você vai falar uma outra palavra. A primeira palavra que vier na cabeça você fala. Tá bom? Tá bom. Família. Amor. Amor. Pátria. Respeito. Deus. Tudo. Uau. Show de bola. Show de bola. Show. Deus é tudo na nossa vida. Deus é tudo. Deus Se não acima fosse de... Deus, Deus a gente acima não era de nada. tudo. Né? A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia dele que se renova toda manhã, que é a causa de não sermos consumidos. É pela graça dele, não é pelo mérito que ele nos alcançou. A gente não merecia
mas ele nos alcançou por graça, favor imerecido. Foi merecido. E um amor imensurável, né? Um Imensurável. amor O incondicional. maior amor. Cara, show de bola. Isso é algo tocante, né? Pra quem, enfim, pra quem tem, Para quem crê, quem crê. é um presente disponível para quem crê. Eu super respeito quem não acredita em Sim, nada. eu também. Eu Eu também. respeito Eu todas as também. religiões, Sim, eu eu também. respeito Também. todas as crenças. Também. Deus criou a gente com livre-arbítrio. Ele não criou um monte de robô. Não. Ele criou pessoas livres para ser quem elas quiserem ser. Inclusive, as que se quiserem voltar à origem que é ele, tem toda a liberdade que ele está com o braço aberto para receber. Quando receber, todos nós, qualquer pessoa, né? Sem exceção, né? Mas eu digo que eu recomendo. É muito pleno e feliz estar do lado de Deus. Estar Amém. com ele. Eu também creio, eu sinto isso também. Cara, isso é fenomenal. Cris, a gente estava conversando muito, né, sobre essa questão de desenvolvimento, crescimento, né, o aspecto pessoal, profissional, né, você que é gerente nacional. Ao mesmo tempo, nós deveríamos ter muito cuidado e atenção para ter um grande equilíbrio, né, nos 4 quadrantes que são pessoal, profissional, relacionamentos, né, e qualidade de vida, Perfeito. né? Então, na tua percepção, o que você falaria para essas pessoas para buscarem isso? Porque muita gente fica focado apenas no profissional, no ganhar dinheiro e ter sucesso, ser conhecido, por exemplo, vamos dizer, na rede social, etc., né? Ser engajado, né? Qual seria o teu conselho maior para ter esse equilíbrio? É inevitável não falar uma coisa que é tendenciosa à minha crença, à minha fé. Quando fala disso, né? Mais uma vez, respeitando todas as crenças. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Não adianta ter tudo se você não tem Deus, você não tem nada. Então é isso que eu tenho para falar para as pessoas que estão buscando, focadas a cabeça no Mamon, que é o Deus do dinheiro. Eu digo que esse dinheiro nunca vai preencher elas. O sucesso, a fama nunca vai preencher, senão não tinha tanto suicídio entre famosos, ricos e milionários. O que preenche a gente, o que satisfaz a gente, é a gente cumprir o propósito existencial pelo qual você foi criado. Que é... nós fomos criados para a glória de Deus. E quando você serve a Deus, você serve a Deus servindo as outras pessoas. Dando um pouco do seu tempo para alguém que está precisando desabafar. Dando um pouco do seu tempo para alguém que está precisando de um conselho. Dando um pouco do seu tempo, dando um pouco da sua vida, do seu dia, para alguém que precisa. Servindo as pessoas. Quando você serve as pessoas e para de se servir, você atinge a plenitude porque você atingiu o propósito existencial para o qual Deus criou o ser humano. Amar ao próximo como Amar a si ao mesmo. próximo como a si mesmo. Então, e agora falando sobre equilíbrio, Sim. então esse é o primeiro conselho que eu dou. Quer ser feliz, quer ter equilíbrio, tudo é acrescentado quando você busca primeiro o espiritual, que é Deus. Tudo no mais é acrescentado. As suas forças são renovadas como as águias. Não importa o quão frágil você se sinta, Deus te capacita e você alcança novos patamares. Então esse é o princípio. E aí, óbvio, né, Edu? Deus nos fez
tem coisas que nós entregamos para Deus porque não alcançamos e tem coisas que Ele nos dotou de capacidade, discernimento e inteligência para gerenciar, porque Ele nos colocou sobre governo de todas as coisas quando nos criou nesse mundo. Então, o que nós podemos fazer como nossa parte? Quando respondendo a sua pergunta a respeito do equilíbrio. O equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, a vida familiar, entre as áreas da vida para ela se harmonizar, ele é realmente muito difícil. Ele não é simples, porque esse mundo, ele toma muito a nossa agenda, o nosso tempo. O WhatsApp aqui, você se sente na obrigação de responder na mesma hora 10 pessoas que estão te mandando mensagem, como se fosse instantâneo, como se você estivesse disponível a todo momento. E não é a verdade, porque a gente está aqui no podcast, pode ter 1000 mensagens aqui agora. Não quer, tá me deixando no vácuo, né? Mas assim, esse excesso de informação, a velocidade com que as coisas tramitam fazem com que os processos em todas as organizações, seja numa igreja, seja numa empresa, seja na sua casa, com a sua família, que exista uma cobrança de que tudo aconteça com muita velocidade. E a gente se cobra muito e a nossa agenda fica muito cheia. Então, a gestão do tempo, nós precisamos aprender a fazer gestão do tempo. A gestão do tempo é você priorizar o que realmente é importante. Separar o que é importante de urgente, dar prioridade para o que é importante, para o que é urgente, entender o que você pode deixar de fazer, que você não precisa fazer, entender o que você pode delegar para que outro faça no seu lugar, para que você tenha tempo livre para fazer o que é mais importante. E ter tempo de qualidade. Eu estava falando com a minha esposa essa semana, né, amor? Estava falando sobre isso. Eu falei, o importante é ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade. A gente não vai ter a criança mesmo que nós estamos esperando, nosso filho ou filho, não sabemos ainda. Às vezes muitos pais eles ficam com a sensação de culpa por trabalhar o dia inteiro e não conseguir ter condição de passar mais tempo com os seus filhos. E aí eu entendo que a criança ela sente, mesmo sendo um bebê, ela sente que você está ali inteiro. Por 20 minutos que você estiver ali com essa criança, mesmo que seja um bebê, se você estiver inteiro ali para ela, intenso, totalmente focado ali, não distraído com seu celular, com o ambiente externo, com outras coisas, com preocupações, com pensamentos, mas a sua emoção toda conectada ali com qualidade, esse tempo de qualidade de 20 minutos talvez vai ser melhor do que um dia inteiro com essa criança do seu lado e ela tentando chamar sua atenção e você no celular, você olhando outras coisas e não olhando no olho dela. Perfeito. Então, Deus nos deu discernimento. Então, o meu conselho é para equilibrar a vida, primeiro, não tenha amor. Você perguntou do dinheiro também, quem está buscando sucesso, dinheiro, fama e tal. Exatamente. Busque fazer o que você ama. E você vai ser melhor. Vai ser um dos melhores naquilo que você faz. E aí você não vai trabalhar, você vai ser feliz fazendo o que você faz, servindo outras pessoas. Sempre para servir, porque aí você cumpre também o pilar espiritual. Você serve as pessoas como médico, onde você vai. Sim. Você está servindo as pessoas, Edu. Sim. Atendo. Você me serviu essa semana que passou. Sim. Você me mandou umas guias de exames, me consultou de maneira muito gentil, de maneira muito solícita. Você serve as pessoas. Independente se está no seu trabalho ou se está fora. O seu trabalho tem sido servir. A prestação de serviço que você está fazendo, dessas reflexões de ideias para poder gerar uma reflexão para quem possa estar assistindo os podcasts que você tem feito, você está servindo as pessoas. Então, quando a gente serve as pessoas, o resto é consequência. Né? Perfeitamente. A minha intenção realmente é essa. Meu intuito é que as pessoas tenham um insight que possam aprender
com essas conversas, com esses bate-papos, possam agregar algo de bom para que ela também possa fazer o bem para ela, ou bom para ela, ou para as pessoas que ela ama também. Influenciar o ambiente, né? Influenciar o ambiente. Porque, lógico, a gente não vai ser, assim, alheio às coisas ruins que acontecem na vida. A gente não pode ser um país de faz de... Como é que é? Faz de contas, né? Faz de conta. Nós... Não, só que o mundo está tão destruído de valores, o mundo está tão destruído de coisas corretas ou coisas certas, né? Que ontem eu estava conversando com a minha mais nova, né? Que ela estava indo para um aniversário de aniversário e tudo mais, ela foi convidada. E o que acontece? Eu levei ela, né, antes do horário, por quê? Porque tive que levá-la e vim aqui para poder gravar, etc. Então, eu deixei ela no horário anterior ao pré-determinado. E a gente estava conversando sobre isso. Olha, filha, você vai chegar antes, tudo bem? E eu sei que nós sabemos que muita gente vai chegar 1 hora, 2 horas depois do horário pré-estabelecido, né? E a minha filha estava injuriada. Como, pai? Como é que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Aí eu falei, filha, infelizmente é algo cultural brasileiro, porque nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, marcou tal horário e chegou tal horário. Inclusive antes, agradeço até a presença de vocês, que vocês chegaram antes do horário, né? Porque isso é um compromisso, isso é um respeito para com a outra pessoa, né? E no Brasil não tem isso, a cultura é chegar depois do horário estabelecido, do horário marcado. Exemplo dos buzinaços que tem no trânsito, que aí você dá vontade de falar pro cara que tá atrás, né, que dá o buzinaço, né? Tá com pressas porque não saiu mais cedo de casa, né? Então, né, Aí o cara sai igual um louco cortando todo mundo. tem tudo isso, sabe, Cris? E eu vejo que o lado ruim acontece. Sim. E tá muito, a gente sabe disso. É, Né? Nós sabemos disso. O lado ruim acontece. O brasileiro, falando da nossa cultura, né? O brasileiro tem uma cultura que tem ônus e bônus, né? De fato, a gente tem uma cultura, talvez pela miscigenação, desses puxadinhos, dessas gambiarras, de fazer as coisas nas coxas. Existe de fato isso, existe todo tipo de pessoa, existe várias culturas dentro do mesmo Brasil, porque é um país continental, mas existe essa desorganização cultural, e as pessoas que são organizadas como indivíduo ficam muito deslocadas no meio de uma sociedade que a maioria está fazendo... Quem não fuma, quem não bebe, quem não vai naquelas... Enfim, quem não quer, baladas, etc. Quem chega atrasado, quem fura a fila, quem corta a fila, essa falta de organização, de respeito, tudo isso que você falou. Então, realmente existe isso daí. Mas eu acho que tem um processo também que é das entidades e da organização e da questão de penalidades. Porque no exterior, não só as instituições governamentais elas penalizam quem faz errado, mas empresas privadas também se posicionam penalizando quem se posiciona errado. Se chegou fora do horário 1 minuto, não vai ser atendido. E isso gera cultura. Exatamente. Eu acho que essa elasticidade que tem promove e fortalece essa cultura do errado, né? Então, a ausência de penalidade. Como na questão da criminalidade também, a ausência a impunidade gera mais violência, incentiva mais o crime. E é tudo uma coisa sistêmica, né? Perfeitamente. Total. Então minha vontade é essa, passar coisa boa para as pessoas. Passar realmente o bem para as pessoas. E olha, eu vou te agradecer muito, Cris, a tua presença aqui. Agradecer imensamente, sabe? Meu,
Foi um tempo de qualidade excepcional para mim. Foi um aprendizado excepcional também para mim, sabe? Eu fiquei radiante aqui com o nosso bate-papo, com a nossa Eu também fiquei conversa. muito feliz. Eu fiquei feliz demais. E se me permitires, né? Eu já fiz uma outra gravação com o ilustríssimo, né, pastor Renato Saito, apóstolo, tá? Na gravação eu pedi uma oração para ele. Então, se você me permitir também que a sua esposa possa participar aqui nesse momento de uma oração, Claro. tá? Que ore aqui por esse projeto, né? Esse projeto que eu não almejo fama, etc. Não, eu faço isso de coração, realmente, sabe? Para que possa passar o bem para as pessoas, para elas possam crescer, desenvolver com superação, com resiliência, motivação, superação, relacionamento e motivação. Relacionamento saudável, na realidade, né? O meu foco é isso. Temos relacionamentos... Eu vou colocar o extremo, tá? Temos relacionamentos tóxicos, mas queremos relacionamentos saudáveis. Né? Que é isso que nós queremos, enfim, em Deus, etc. Tá? Então, se ela puder participar... Vem aqui, meu amor. Tá? Vem aqui. Eu Você vou quer pedir... Ela pode ficar do seu lado, enfim, tá bom? Ó, eu agradeço, tá? Para quem me conhece, a Natália, a esposa do Cristiano Oliveira, tá? Meu amor. Pastora Natália também, tá bom? Você Obrigada, pode viu, Edu? conduzir a oração, certeza, por favor? obrigada. Você também, por favor? Eu conduzo ela? Pode ser ela, depois você? Pode. Você encerra, por favor? Obrigada. Tá? Amém. Vamos colocar as mãos no coração e quem se sentir à vontade também, né, que está nos ouvindo, coloque a mão no coração também. Deus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui juntamente com o Edu, seu filho, seu servo, para um bate-papo gostoso, um bate-papo produtivo, um bate-papo onde em muitas partes, ó Deus, nós falamos de Ti. Aliás, é impossível falarmos da nossa vida, falarmos da nossa carreira, ou falarmos das nossas alegrias, falarmos dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos planos, sem mencionar o Senhor, porque o Senhor é tudo nas nossas vidas e sempre será. E eu sei, Pai, que assim como o Senhor é tudo para nós, para mim, para o meu esposo, para a nossa casa, para o nosso neném agora, eu sei que o Senhor da mesma forma é tudo na vida do Edu e da família dele. Amém. E Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui neste local, Senhor, que foi arrumado com tanto carinho, com tanta dedicação para nos receber. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, abençoar mais uma vez a vida do Edu. Senhor, abençoamos aqui, Senhor, a vida do seu filho, para que esses negócios, esses bate-papos, ó Deus, esse projeto que nasceu primeiramente no teu coração, para depois vir no coração dele, possa, Senhor, frutificar cada vez mais. Senhor, em nome de Jesus, que aqui neste lugar possam, Senhor, fluir reuniões e conversas, ó Deus, gostosas, educativas, produtivas, de Deus, mensagens que possam, Deus, impactar a vida das pessoas, impactar a vida desta geração, Pai, porque eu sei que, ó Deus, o Edu, ele não tem apenas um sonho de falar num podcast, mas o maior propósito da vida dele é impactar as pessoas para que elas cresçam, para que elas conheçam a Ti, para que elas conheçam, ó Deus, o caminho da verdade, de uma forma, Deus, não pesada, mas uma forma gostosa, que é justamente nesse bate-papo. Senhor, em nome de Jesus, abra, Senhor, cada vez mais portas, oportunidades, pessoas que venham neste lugar e possam falar de coração aberto, e para que seja uma troca aqui, Senhor, de experiência, uma troca, Senhor, espiritual, Senhor, que as pessoas possam crescer, sentir a Tua presença como nós sentimos aqui neste momento. Não é apenas uma conversa de um podcast, mas aqui é uma conversa entre amigos, entre irmãos, onde o maior convidado desta tarde aqui não somos nós, mas é o Senhor Jesus, Amém. que está presente neste lugar. Senhor, continue conduzindo a vida do Edu, Senhor, e realize cada vez mais os sonhos do coração dele. Senhor, a vontade sua que é boa, perfeita e agradável.
Muito obrigada, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode também? Amém. Claro. Por favor. Senhor Jesus, dando continuidade a essa oração, eu quero agradecer esse momento de comunhão. Quero agradecer esse momento de alegria, esse momento de bem-estar, de estarmos aqui meditando na sua palavra, meditando em tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa jornada, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sim, Deus, Pai. Nada podemos fazer sem a sua presença. Sem o teu Espírito sobre nós, nada somos. Então, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida do Edu, prosperidade e plenitude nos seus projetos, nos seus propósitos, que ele possa viver em patamares cada vez mais altos e que ele possa cada vez mais, assim como ele já tem feito na medicina, cuidando de seus pacientes aqui no podcast, podendo levar mensagens para as pessoas, Pai, que ele possa cada vez mais servir mais pessoas e assim estar servindo o seu reino. Amém. Pai. Em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, a prosperidade na vida do Edu, em todas as áreas, que ele possa ter, ó Pai, mais de Ti a cada dia. Estamos gratos pelo dia de hoje, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Obrigado, Edu. obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, eu fico honrado com a presença de vocês, sabe? Amém. Nós Nós que também, ficamos, Eu- Edu. Obrigada. Você é um querido, você é um amigo querido, Irmão. um amigo genuíno, irmão, verdadeiro, que a gente vê o quanto é genuíno o carinho que você tem, tudo o que você faz, com o amor que você imprime, a dedicação, quanto você é uma pessoa solícita para ajudar. Então, pra gente é um prazer estar perto de você, caminhando junto, é uma alegria. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, tô de coração quebrantado aqui. Eu posso colocar a tua rede social, Cris? Pode Vou sim. colocar aqui. Pode. Cristiano Henry. Cristiano Isso. com TH, né? Isso. Cristiano Henry, tá? Então, pessoal, eu sei que minha rede social não tenho muito, mas ele tá começando do zero. Mas sigam o Cristiano Henry, tá? E eu espero que todos tenham curtido também, aproveitado esse momento. Comentem, se inscrevam também e compartilhem também. E que vocês possam ficar em paz em Deus, tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigado. Deus abençoe e Amém. agradeço mesmo de montão, tá bom? Obrigado. É isso, pessoal. Abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.